Olá, boa tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, também pela rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos acompanha simultaneamente pelas redes sociais, imagens no Instagram, no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Aquele convite para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir com o programa a partir de agora. Vai o número do WhatsApp, 973350038, 973350038. E não se esqueça, marque sempre a hashtag Programa Gente que Fala durante as suas interações nas redes sociais. Minha gente, hoje é quinta-feira, é de praxe e tradição por aqui, gente do MPD que Fala, uma parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. Vamos escalar o nosso time para fazer o debate dos assuntos, dos temas de hoje. Eu apresento inicialmente a doutora Bianca Estela Azevedo Barroso, promotora de Justiça no Recife, ela que é coordenadora do Núcleo de Apoio à Mulher do Ministério Público de Pernambuco, associada ao Movimento do Ministério Público Democrático. Promotora Bianca, seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mauro, tudo bem? Agradecendo novamente essa participação nesse programa e a disposição para discutir esses temas tão polêmicos que hoje promete, viu? Hoje prometem, de fato. Eu sigo aqui com a apresentação dos nossos convidados de hoje, Fabiano Queiroz, farmacêutico, economista. O Fabiano é diretor de Point of Care Pharma, da Eco Diagnóstica. Tudo bem, Fabiano? Bom dia, Mauro. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Eu já agradeço de antemão. É uma satisfação dividir essa bancada com pessoas desse gabarito, desse quilate. De antemão, agradeço pelo convite. Acho que vai ser uma conversa bem interessante, como a doutora Bianca disse. São temas polêmicos, são distintos. E é isso aí. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela presença, Fabiano. Também com a gente o Gonzalo Vicina Neto, criador da Anvisa, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Mais uma vez, bem-vindo, professor Gonzalo. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, Mauro. Também aqui cumprimentos aos nossos membros da bancada e a todos que estão nos assistindo. E fechando aqui o nosso time, compondo a nossa bancada também, doutor Alfredo Scaff Filho, advogado, palestrante, ex-delegado de polícia e juiz do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Doutor Scaff, seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem? Obrigado, tudo bem, Mauro. Espero que todos estejam bem de saúde. Obrigado mais uma vez pela confiança e pelo convite. Estou muito honrado. Então vamos aqui ao nosso primeiro assunto de hoje, 12:03 agora, a hipótese do ex-presidente Lula ser candidato nas próximas eleições pode afetar significativamente a disputa, mas é importante fazer uma ressalva cautelar. Até outubro de 2022, muita coisa pode mudar. A mesma ressalva vale sobre a hipótese do ex-juiz Sérgio Moro ser declarado suspeito na ação do Triplex, julgamento suspenso na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, após pedido de vista de Nunes Marques. Diante das possibilidades, o cientista político Antônio Lavareda questiona no jornal O Estado de São Paulo o seguinte: afinal, quem ganha e quem perde com Lula ficha limpa e a suspeição de Moro? Doutor Scaff, importante pontuar aqui, quando o cientista político Antônio Lavareda fala dessa ressalva cautelar, é porque nós temos aí a questão da retomada dos processos envolvendo o ex-presidente Lula na Justiça Federal de Brasília, no TRF1. Então, isso tem que ser levado em consideração. E a própria discussão em relação à suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, no caso da ação do Triplex, porque a votação parou, o placar está empatado 2-2, a gente não tem ainda a noção do que pode acontecer. Então, são essas as ressalvas que o Antônio Lavareda aponta aqui. Mas, afinal, na pergunta que ele faz, quem ganha e quem perde com Lula ficha limpa e a suspeição de Moro? Mauro, eu gostaria de fazer uma abordagem um pouco diferente nesse caso. Eu não consigo entender, nesse caso, com todo respeito, a posição do Supremo. Imagine o seguinte: a competência jurisdicional
não é matéria constitucional. Eu vejo o ministro Fachin atropelando o STJ, humilhando o STJ. Por quê? Porque quando se deu a competência da Vara de Curitiba, isso foi confirmado julgamento de mérito no TRF, foi confirmado julgamento de mérito no STJ. Mauro, sinceramente, você não tem nenhum bobo no TRF. A questão da competência jurisdicional, qualquer estudante de direito estudioso sabe como é que ela ocorre. Então, você vai me dizer que o juízo de primeiro grau, o Tribunal Regional Federal e o STJ não conhecem de competência, que eles julgaram o mérito e todos estavam errados. E, para piorar tudo isso, não está escrito em lugar nenhum da Constituição que um ministro do STF pode se comportar como um juízo de primeiro grau e fazer como se estivesse no fórum mudando uma decisão do bar da esquina. Então, é isso que está deixando todo mundo muito inseguro. A questão, Mauro, não é saber se a decisão está correta ou não. No meu ponto de vista, a decisão está incorreta. Mas o problema maior é a insegurança jurídica que tudo isso está trazendo. E falando da questão da suspeição do juiz Moro, eu também acredito que isso seja um exagero. Vou te explicar por quê. Mesmo que ele tivesse, na questão da suspeição, atolado até o fim, a prova que diz que ele é suspeito é ilícita. Então, me desculpe muito, Mauro. Como é que você pode, um fruto de uma árvore envenenada, colher esse fruto e julgar uma suspeição? Sinceramente, eu não estou querendo dar aula aqui para ninguém. É um ponto de vista de um colega. Eu sou advogado, mas eu vou te dizer uma coisa, Mauro. Está muito difícil dar aula de direito constitucional na faculdade. Agora, para onde as coisas devem seguir? Porque essa é uma decisão monocrática do ministro Fachin. Na verdade, vai haver um recurso da Procuradoria-Geral da República. Eu penso que os ministros precisam pensar na questão da conexão da continência. O próprio ministro Marco Aurélio está preocupado com essa decisão, porque, Mauro, como é que uma questão preliminar, a questão da competência, ela antecede a todo o processo? Por que você só analisa ela numa Suprema Corte depois de anos que o processo andou e foi confirmado? É isso que o ministro Fachin precisa se explicar. E a sua expectativa, doutor Scaff, em relação a esse recurso da Procuradoria-Geral da República? Vai ter celeridade no andamento, na apreciação desse recurso? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque é uma questão de interesse nacional. As consequências de uma anulação de decisões que trouxeram tanto dinheiro confessado, Mauro. As pessoas não devolveram dinheiro porque a polícia foi lá e abriu o cofre do banco. O dinheiro foi devolvido por uma confissão dos réus. Então, eu acho que isso é muito delicado. Eu acho que precisa ser repensado. Se, eventualmente, o ministro Fachin quis salvar a Lava Jato para tirar das mãos de um outro colega, pode até ter sido um caminho honesto e justo, mas não vai dar certo. O caminho que vai dar certo é o seguinte, Mauro. Nós precisamos delimitar a competência do STF. O STF não pode ficar atropelando o STJ numa questão que é competência da lei federal. Procuradora Bianca, seu olhar sobre essa questão, sobre a nossa nota exatamente, também se está de acordo com a opinião do doutor Scaff. Mauro, eu acho que a opinião do doutor Alfredo Scaff tem muito sentido. Respondendo essa pergunta, de quem perde, eu acho que perde todos nós como sociedade e como sistema jurídico. Porque não há como explicar para a sociedade brasileira que uma decisão que se trata de competência, que é uma regra que a gente vê lá de baixo, chega ao Supremo para vir anular toda uma operação gigantesca que envolveu mais de 1.000 mandatos, que recuperou milhões, né, de reais para o Brasil. Uma operação que, assim, não pode ser perfeita porque o sistema não é, porque nós não somos, e porque dentro de operações de falhas e eleição de prioridades, que a gente no serviço público trabalha muito com eleição de prioridades, né? Às vezes se diz assim, o Ministério Público foi parcial porque investigou e não investigou. Não é questão de imparcialidade, às vezes é uma questão de priorizar aqueles procedimentos que eles são mais consistentes, que a gente conseguiu coligir mais provas. Então, quando se consegue, dentro de tantas
investigações que se tem, tantos inquéritos, tantas linhas de investigação, quando a gente consegue produzir, isso eu falo como uma opinião assim, pessoal profissional do trabalho, quando se consegue produzir prova mais do que um, do que o do outro, naturalmente se vai naquilo que você conseguiu produzir mais prova. E aí se elege uma prioridade dentre aquelas ações e acaba pegando mais um do que o outro. Isso é fato, por causa do excesso de trabalho, por causa do excesso... Tanto é que na justiça também vários processos têm uma celeridade, outros ficam porque ali se considera com menor potencial, enfim. Mas essa insegurança jurídica e essa impossibilidade que o Supremo gera para nós, operadores de direito, de transformar essa decisão em uma comunicação para a sociedade, isso é muito difícil. Porque como se chegou nesse ponto, gerou tanta repercussão, teve tanto impacto na política e no setor jurídico, para quando chegasse a anular por uma questão de competência, que era uma questão que era para ter sido vista lá atrás. Então, assim, eu acho que isso fortalece esse movimento antidemocrático que hoje está confrontando o próprio STF. Isso é muito ruim para a democracia, isso é muito ruim para as instituições estabelecidas, né? Depois da Constituição de 1988, o Ministério Público ganhou, as atribuições foram fortalecidas, existe um trabalho do Ministério Público para a sociedade. A gente entende que a sociedade precisa de um Ministério Público livre, autônomo, né? Sem medo, sem amarras, porque, de repente, aqui a gente vai estar respondendo porque instaurou um procedimento. O que antes a gente respondia por prevaricação, a gente vai passar a responder por abuso de autoridade. E quanto é dever nosso instaurar, procurar, investigar, produzir provas, agir de acordo com a nossa consciência. Então, acho que essa decisão perde todo mundo, acho que perde a sociedade, perde as instituições. Essa crise política vai acabar mudando o foco para uma crise no judiciário que já existe, essa questão também de afrontar o STF, afrontar o sistema de justiça, que isso é de interesse de muita gente antidemocrática. Isso gera uma estratégia muito maior do que essa que a gente está pensando, que é um simples processo. Gera um movimento de deslegitimação de todo o sistema. Isso é muito perigoso para nós, como os operadores de direito, e como sistema democrático. Doutor Alfredo Scaff, a pergunta que eu mais tenho visto as pessoas fazerem em relação a isso, em relação a essa decisão do ministro Fachin, é gente leiga, inclusive, pessoas que enfim, gente comum. Por que o TRF lá em Curitiba, por que os procuradores lá de Curitiba não teriam a competência para julgar, por que o juiz Sérgio Moro não teria competência para julgar o caso do triplex? Mauro, para nós que não conhecemos o processo por inteiro, nós não conseguimos opinar a fundo. Mas, na verdade, aí você citou uma coisa que eu acho muito importante. O Ministério Público, ele não é só parte acusatória, ele é fiscal da lei. O maior interessado numa competência jurisdicional perfeita é o Ministério Público. Aí eu vou repetir aquele argumento. Então, o Ministério Público do primeiro grau não viu isso. Não, vamos deixar passar, que nós vamos empurrar isso com a barriga. Aí o Ministério Público do TRF também não viu isso. Não, deixa lá. Deixa lá com o Sérgio Moro, que está indo muito bem, ele é incompetente, mas vamos ficar quieto aqui, a gente não vai se intrometer nisso. Aí chega o processo no STJ, a mesma coisa, porque no STJ você tem os procuradores da República que atuam no STJ. Eu vejo isso, como a doutora Bianca falou, um risco institucional muito grande, porque, sinceramente, Mauro, eu tenho pregado aqui no seu programa reformas constitucionais, mini-reformas constitucionais. Nós não precisamos de outra Constituição. A gente precisa ler de novo essa Constituição. Só que essa Constituição, ela tem muitos artigos, e quanto mais artigos ela tiver, quanto mais incisos ela tiver, os ministros do Supremo, ao invés de pacificar a jurisprudência, eles estão se tornando juízes de fórum. Juízes de fórum de qualquer comarca no Brasil. Porque um habeas corpus negado no juízo de primeiro grau, em 72 horas está na quarta instância. Para quem isso interessa? Isso é de interesse democrático? Então, eu vejo que a única forma da gente limitar, mas readequar
os poderes do STF e do STJ com uma mini reforma constitucional. Seguindo com o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Agora a gente vai falar sobre saúde, exatamente sobre a Covid. O grupo ferroviário Ferrovie dello Stato, que administra as linhas de trem de alta velocidade na Itália, quer lançar linhas Covid-free entre Roma e Milão no início de abril. A ideia é testar, com a ajuda da Cruz Vermelha, toda a tripulação e os passageiros antes de embarcar no trem. Essa é a primeira iniciativa do gênero lançada na Europa e visa a retomada das viagens após um ano de pandemia. Depois do trecho Roma-Milão, a companhia pretende adotar a mesma solução para todos os destinos turísticos, como Veneza, Florença e Nápoles. Professor Gonzalo Vecina Neto, essa é uma medida que a gente já viu acontecer no setor aéreo, a Alitalia também adotou essa medida. Lembrando até, antes da sua avaliação sobre isso, hoje, 11 de março, a gente completa um ano, naquele momento que a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia, ou seja, que a doença, o coronavírus estava espalhado por todos os continentes. Hoje é exatamente um ano, e amanhã a gente vai completar um ano da primeira morte no Brasil. Com a sua avaliação sobre essa testagem que essa companhia, que o grupo ferroviário lá na Itália está propondo? Bom, não existe nada que seja 100% real, garantido para fazer esse diagnóstico, né? Lógico que é uma peneira relativamente fina, mas não o suficiente. Vai dar um pouco mais de segurança, e imagino, me lembrando das viagens que já fiz à Itália, a bagunça que as estações ferroviárias vão passar a enfrentar tendo que fazer esses testes, né? Mas, de qualquer forma, é melhor do que nada, é melhor do que nada. E se for bem organizado, deve ajudar algumas pessoas a não se infectarem. Agora, não existe nenhum teste 100% eficaz para fazer a identificação da presença de vírus. Nós estamos falando agora de quem tem vírus e pode infectar. É óbvio que eu poderia fazer um exame sorológico que também não identificaria 100% das pessoas que já tiveram. Supondo que quem já teve ou foi vacinado tenha a presença de anticorpos e, portanto, possa embarcar livremente. E quem não tem, não pode embarcar. Agora, os falsos positivos e os falsos negativos, no caso da sorologia, são muito importantes. A identificação do vírus, por sua vez, exige que você tenha uma carga viral mínima já presente. Isso, então, anula a possibilidade de você reconhecer esses casos muito precocemente. Então, não é a solução definitiva, continua tendo que vacinar, mas é uma alternativa que pode dar alguma segurança, sim, para as viagens na Itália. Fabiano Queiroz, compartilha da opinião do professor Gonzalo, não é definitivo, muito falso negativo, muito falso positivo. Estamos falando de uma doença que não tem padrão, né? Ela atinge as pessoas das formas mais diversas, né? Mas, na sua avaliação, é uma importante medida essa? Eu concordo com a fala do doutor Vecina, de quem acompanha o trabalho há bastante tempo, desde a Anvisa, e já o cumprimento. Entretanto, só uma questão que vem ocorrendo, nós tivemos, né, desde o início da pandemia, o lançamento dos testes diagnósticos, né, para identificação, como o doutor Vecina disse, tanto daqueles pacientes que estão na fase sintomática, né, na fase aguda da doença, quanto os testes sorológicos que observam se essa pessoa já passou pela infecção, né? E desse momento, né, nós estamos falando agora de um ano do início da pandemia, né, de ser decretada uma pandemia mundial. Esses testes já sofreram melhorias ao longo desse ano, e foram melhorias muito grandes.
Então, esses testes, mesmo os testes rápidos, né, nós temos essas falas, né, de muito falso negativo ou muito falso positivo. Na verdade, o padrão ouro, né, que é a PCR, já tinha uma acurácia muito boa. Ele foi estabelecido mundialmente como padrão ouro. E de lá para cá, os testes rápidos também foram uma solução que ganharam muito em termos de qualidade. Então, numa solução dessa, como foi o exemplo da Itália, né, a gente pode extrapolar isso para várias outras situações, mas não faz sentido uma situação dessa, numa estação de trem, você aguardar 12, 24 horas para receber um resultado. Então, eu imagino que seriam testes rápidos, e aquela imagem do teste rápido que a gente tem, é importante a gente falar sobre isso. Os testes rápidos, eles têm hoje já tecnologias que a correlação, né, seja de sensibilidade, ou seja, a qualidade do teste em relação ao falso positivo, a não ter falsos positivos, ou especificidade, já se aproximam muito do padrão ouro. Então, nesse sentido, nós já temos hoje no mercado soluções que, nessa situação, né, como exemplo, e tantas outras, daria para se utilizar o teste rápido, seja ele nasal, seja ele em saliva, que já tem soluções também pouco invasivas. Os primeiros testes que saíram eram testes, quando você se lembra, tinham que fazer uma coleta profunda, desconfortável na nasofaringe. Recentemente já foram validados, no caso dos testes rápidos, testes que fazem uma coleta um pouco mais superficial, menos invasiva, com uma correlação de 100% com a coleta mais invasiva de nasofaringe, e mais recentemente testes rápidos com coletas de saliva pouco invasivas, que pode usar no idoso, numa criança, e já com acurácia muito próxima ao padrão ouro. Então, a cada dia, nesse último ano, assim como nós vimos em N outras frentes, né, de tecnologias, os testes rápidos avançaram muito nesse sentido. E eu só vejo nesse exemplo específico a testagem rápida como a solução. Fabiano, você é diretor de Point of Care, né? Essa metodologia, essa forma, né, de atendimento, de realização de testes em pontos de atendimento, isso já é uma boa realidade no Brasil. Por que essa metodologia não casou com a questão dos testes rápidos para a identificação da Covid no Brasil? Na verdade, essa tecnologia ela não é tão recente assim, né? Quando você observa um exame de glicose feito com uma gotinha de sangue na ponta do dedo, já era uma tecnologia Point of Care. E existem duas consultas públicas em andamento na Anvisa para que o Point of Care seja uma realidade não só nos laboratórios, no ambiente hospitalar, mas também em outras instituições, outros postos de saúde, incluindo as farmácias, que a gente tem que lembrar que as farmácias são o estabelecimento de saúde com a maior penetração em qualquer município, em todos os municípios do Brasil as farmácias estão. Essas consultas públicas estão em andamento, e só para você ter uma ideia do número de testes rápidos que foram executados, somente a nossa empresa, a nossa companhia, que hoje é líder em teste rápido no Brasil, nós já distribuímos, nós já entregamos 12 milhões de testes só para o Covid nesse último ano. Então, assim, são testes, como o doutor Vecina disse, que fazem, né, para o inquérito sorológico, né, para o inquérito epidemiológico, né, melhor dizendo, para olhar as pessoas que já tiveram, mas um impacto muito importante na identificação daquele paciente que está na fase, inclusive, de transmissão. Então, são testes já com uma boa qualidade, com muito boa qualidade, como eu disse, já se aproximam da PCR, e no último ano houve sim uma utilização ampla desses testes no Brasil. Como eu disse, só a nossa companhia entregou 12 milhões de testes no mercado. Isso seria impossível para o teste laboratorial, feito dentro de um processo muito mais complexo. Números nessas magnitudes não seriam possíveis. Então, eu costumo dizer que não tem um teste melhor ou pior que o outro. Tem o teste para aquela situação momentânea, para aquele que o momento exige. Essa situação da estação de trem é um exemplo clássico disso. Não faz sentido você ter um teste espetacular do ponto de vista de acurácia, mas que a execução dele seja inviável. Então, os números são muito bons em relação a teste rápido. A gente, no último ano, a gente esperava isso nos próximos anos. O que aconteceu com a pandemia, com várias outras frentes, foi que a gente abreviou-se muito nesse sentido. E essa tecnologia hoje está muito mais disponível. Professor Gonzalo, o senhor acompanha de perto esse momento da Anvisa em relação a essa análise, né, do Point of Care na assistência à saúde, em especial em relação aos testes de Covid?
A gente está acompanhando. Eu acho que a Anvisa, num primeiro momento, cometeu uma imprudência, que foi a liberação geral aí dos testes. Foram liberados 130 testes sem validação no mercado brasileiro. Isso criou uma confusão a partir de março, abril do ano passado nesse mercado. Acho que talvez tenha feito mais mal do que bem. E aí, como toda carroça cheia de melancias, ela foi se acomodando e hoje nós temos uma situação bem melhor, porque apareceram muitos testes muito melhores e com muito maior acurácia, né? Então, nós hoje estamos numa situação muito melhor. E isso que está sendo feito nas farmácias, eu acho que tem sido um serviço de saúde pública fundamental para a sociedade brasileira. Muito bem, 12h25 agora, com a gente hoje na nossa sonoplastia, na mesa de som do programa Gente que Fala, o Fabiano Souza. Aliás, o Fabiano Souza que ontem fez aniversário, mas não estava com a gente no dia de ontem. Então, Fabiano, um feliz aniversário aí para você, aquele abraço, saúde e alegria, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala. E o Fabiano vai rodar um intervalo para a gente rapidinho de 30 segundos e a gente volta já já com essa edição do Gente do MPD que Fala. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. 12h26, de volta com o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Ao vivo pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 de Santos e também nas redes sociais. Mais um assunto por aqui agora. A pandemia obrigou 7 milhões de mulheres a sair do mercado de trabalho ainda em março de 2020, de acordo com o levantamento da PNAD contínua, número que seguiu crescendo de lá para cá. A crise sanitária provocada pela Covid-19 gerou um retrocesso de mais de uma década em avanços na participação feminina no mercado. E, além de comprometer a renda familiar, isso não significou descanso. Se antes da pandemia as mulheres já dedicavam 78% a mais de tempo às tarefas de cuidado do que os homens, a mudança na dinâmica dos lares e o isolamento domiciliar amplificaram essa situação. Procuradora Bianca, o dado é que a taxa de mulheres no mercado de trabalho é a menor em 30 anos. Quais são as consequências diante desse cenário de mulheres que não conseguem retornar ao mercado de trabalho nesse momento devido a esse afastamento aí que houve por conta da pandemia? Mauro, esse assunto a gente vai ter que remontar ao passado, porque eu poderia resumir numa palavra, que é o patriarcalismo. A gente está sentindo o efeito dele de uma forma mais drástica, que já vínhamos trabalhando e trabalhado. Então, essa pauta da vulnerabilidade da mulher, que já vem sendo discutida, que já foi reconhecida pela ONU como um dos objetivos, né, enfrentar essa desigualdade de gênero como um dos objetivos para o desenvolvimento sustentável do planeta, já vinha sendo discutida e questionada. Veio a pandemia e só fez agravar. A situação da vulnerabilidade feminina e da desigualdade entre gêneros acontece quando a mulher nasce mulher. Quando ela nasce mulher, ela já está posta com um futuro, ela já está socialmente posta naquela condição até ela virar adulta. Se ela não se insurgir contra o sistema, o lugar dela vai estar posto ali. E, diante de tantas lutas feministas, de conquistas de direito, né, de inserção qualificada no mercado de trabalho, as mulheres têm estudado mais, têm conseguido mais graduação, têm conseguido mais liderança, participação política, autonomia, né? Paralelo a isso, a gente enfrenta altos índices de violência doméstica e feminicídios. E a questão da pandemia não só agravou
a violência doméstica com nível de denúncias, que em 2020 o sistema, a plataforma 180 e o Disque 100 de Direitos Humanos atingiu mais de 100 mil denúncias contra a violência, em razão de violência doméstica contra a mulher, ainda teve um prejuízo econômico para a mulher. Então, assim, é uma pauta urgente, importante, que a gente precisa refletir o que a sociedade e o que as instituições formadas têm para fazer. Porque, assim, o problema a gente já sabe, já vem acompanhando, os índices são alarmantes, a gente hoje tem dados, estatísticas, pesquisas e estudos, mas que a gente precisa trabalhar com isso estruturalmente, trazer o homem para esse debate, que ele faz parte da metade da população, né? E, assim, embarcar numa luta de parceria com as mulheres para tirarem ela dessa situação. Veja, a mulher ela precisa ter alternativa. A maternidade, que é tão colocada aqui, que a mulher, o dever de cuidar dos filhos, ela não pode ser um fim em si mesma, a não ser que ela decida que seja assim. Então, a gente, como instituição, como Estado e como sociedade, precisa trabalhar duas coisas. Primeiro, a centralização do poder de decisão da mulher, dentro de condições que ela possa exercer, gerando alternativas. Você tem esse caminho, pode seguir, mas você tem outros e outros e outros. Não somos nós que vamos decidir por ela, mas somos nós que temos essa condição de, como Estado e como uma sociedade organizada, informar alternativas, oferecer alternativas e outra, trabalhar a população masculina diante da nova realidade feminina cultural que está posta, que é a mulher que trabalha, que paga suas contas, que colabora com o marido financeiramente, que precisa dividir a atividade doméstica e a atividade de cuidado, porque a economia de cuidado, ela envolve bilhões de reais, ela tem um impacto econômico gigante, mas às vezes a gente não consegue nem trabalhar isso porque a gente vem com a pauta da violência doméstica. Então, assim, quando se coloca, né, na mesma mesa um crescimento econômico, uma participação das mulheres na política, uma participação das mulheres em lugares de poder de decisão, em liderança, em inserção qualificada no mercado de trabalho, em enfrentamento à desigualdade de gênero, você é puxado para trás com a pauta de feminicídio, com a pauta de violência doméstica, com a pauta de lesão, com a pauta de falta de atendimento em hospitais para dar o tratamento devido às mulheres vítimas de violência, com a situação do homem que finge que não tem nada a ver com isso. Porque, assim, a situação da população masculina é muito grave, porque quando o homem não se identifica com o agressor, ele acha que não tem nada a ver com isso. Mas ele precisa ver que ele faz parte de todo um sistema que corrobora com essa opressão feminina. Entendeu? Então, a gente precisa trazer esse debate mais positivo para a mulher, né? No sentido que não é uma fatalidade ela ter nascido mulher, que ela precisa ter escolhas, trabalhar essas escolhas com respeito, não é também aniquilando o direito dos homens, mas só garantir o direito de um, sem excluir o direito do outro, sem aniquilar. A questão da democratização entre gêneros, que a diversidade a gente precisa conhecer, porque, assim, não é o Estado que determina como a sociedade vai viver, como as pessoas vão se relacionar. O Estado existe para regular essas ações e trazer harmonia para a vida das pessoas. O Estado não pode dizer que um homem não pode casar com outro, que uma mulher não deve casar com a outra, que, enfim, que um homem que se identifica com o gênero feminino, ele não pode ser... O Estado não tem que participar disso, ele tem que dar uma condição para uma convivência harmônica. A democracia é entre gêneros mesmo. Então, assim, é mais ou menos por aí para chamar, assim, eu acho que a população masculina tem uma grande importância nessa luta e trazer isso como um fato urgente, sempre urgente e sangrento, né? O debate do empoderamento da mulher, ao longo desse um ano aí de pandemia, ficou mais prejudicado, como você destacou. Tudo está preso à pauta do feminicídio, tudo está preso à pauta da violência doméstica. E a gente falou muito a respeito disso ao longo desse ano, porque o que mais a gente viu acontecer foi o feminicídio e a violência doméstica, por conta de tudo que a gente viu dentro dos lares, a partir do afastamento, do isolamento social. Então, essa puxada para trás comprometeu o andamento do debate da questão do empoderamento? Com certeza. Se, né, as pesquisas indicam que a gente retrocedeu 10 anos na inserção do mercado do trabalho, imagina o que a gente não vai precisar andar.
e com essa pauta novamente de violência doméstica e feminicídio por causa do isolamento social. Senhores, o homem que pratica uma agressão e um feminicídio, em regra, estou dizendo isso que a gente não consegue generalizar, mas em regra, eu digo 70% dos casos, ele comete esse ato em razão de estar consciente que ele tem poder para fazer aquilo, que ele pode fazer aquilo. Então, se a gente não questionar as relações de poderes entre as mulheres, relação de poder, a gente vai estar sempre menos empoderada, porque você precisa equilibrar o poder para que se entenda que dentro de uma condição de ser homem ou de ser mulher, você não está podendo, você não pode fazer aquilo, porque a sua supremacia, ela não existe. Ela foi criada, ela foi montada, ela é um fake cultural, ela serve de opressão, ela serve para conformar situações de poder, para permanecer privilégios. Existe uma pesquisa da Universidade do Ceará que 89% dos homens entendem que os conflitos, as questões entre homem e mulher, as brigas, enfim, devem se manter na esfera privada. Isso é muito intencional e sintomático. Por quê? O que a gente mantém invisível, a gente não coloca à luz, diz que é privado, a gente não consegue combater, porque a gente não consegue ver e não consegue combater. É como o machismo. Se a gente não se reconhece machista, ou machista não, racista, a questão do racismo, se você não se reconhece racista, se o país não é racista, você não tem o que combater. Você não vai enfrentar uma coisa que você não acredita. Então, a gente precisa aprender isso, a entender e a ver que essas relações de relacionamentos abusivos que causam dano, elas não são relações privadas, elas são crimes. E o crime não pode ser praticado dentro de casa, fora de casa, em lugar nenhum dentro da existência humana. E é preciso que se entenda isso. Eu já fiz audiência que o réu dizia assim, aconteceu, mas eu estava dentro da minha casa. Como se dentro da casa dele fosse legítimo, não é? Ele bater na mulher, ele humilhar. E não é só questão de morte física, não. É ameaça. Mauro, é ameaça. Quando existe um feminicídio, ou então quando existe uma tentativa, a morte ela é em cadeia. Ele mata outras mulheres em expectativa, em direito, ele causa temor. Ela vai pensar 2 vezes antes de se surgir contra aquele relacionamento abusivo. Então, assim, essa pandemia agravou a situação do empoderamento feminino, que vinha a custos, né, com a dificuldade, mas que vinha sendo evoluído, com a gente trabalhando com a questão de iniciação qualificada no trabalho, autonomia, conhecimento de direitos reprodutivos. A maternidade não pode ser um acidente nem uma fatalidade. Mas agora, com a pandemia, voltamos com a pauta da violência doméstica, do feminicídio, que são partes da estrutura machista e patriarcal que a gente leva desde o nascimento da Constituição da sociedade brasileira, nem só brasileira, né? Como quando a ONU vem a reconhecer, diz, a igualdade de gênero ela é séria, ela impacta com o desenvolvimento do mundo, ela impacta... E a ONU não está com a questão de afetividade, do bem-estar da família, não. Existe a OMC por trás, existe o desenvolvimento econômico, sabe? A mão de trabalho feminina, que é muito importante, não é reconhecida nem valorizada e nem se pode se incrementar. 12h39, de volta com o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. O seguinte tema agora, em sessão marcada por confusão e protestos, a deputada federal bolsonarista Bia Kicis foi escolhida ontem presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Investigada pelo Supremo Tribunal Federal, a deputada afirmou que nunca cometeu atos antidemocráticos, prometeu uma gestão serena e com diálogo, prioridade para a reforma administrativa e afirmou que as pautas conservadoras de interesse do governo do presidente Jair Bolsonaro não ficarão esquecidas. Doutor Alfredo Scaff, a gente precisa... Bom, o que a gente espera? Que a conduta da parlamentar não seja confundida com a de presidente da CCJ. É importante a gente chamar a atenção aqui sobre o que é a CCJ, é a porta de entrada de todo e qualquer projeto dentro de qualquer parlamento, dali que sai o andamento dos assuntos para as demais comissões, porque ali se analisa a constitucionalidade daquela proposta que os deputados, que os parlamentares estão colocando para casa. Então, qual é a sua avaliação a partir disso?
Olha, a minha avaliação, Mauro, é que eu conheço vários integrantes da CCJ e todos eles são muito competentes, mas muito competentes mesmo. Os partidos políticos, eles escolhem realmente advogados, operadores do direito, na sua maioria, para compor a CCJ. E eu, sinceramente, acho que a escolha da Bia Kicis, ela é pertinente, porque a Bia ela é competente, ela vem do mundo do jurídico, ela é aposentada, é uma operadora do direito. Exato. E ela é uma pessoa antenada com as questões da Câmara, do Legislativo e com o Executivo. É muito bem informada, né, apoia o governo no Executivo, e eu vejo que ela tem tudo para fazer um excelente trabalho. Procuradora, seu entendimento? Mauro, eu fico só preocupada com algumas questões sobre isso. Vamos a elas. Sobre isso, porque a CCJ é a comissão mais importante da Câmara. Sim. Porque, como você falou, é a porta de entrada que vai analisar a constitucionalidade. E a deputada, ela está presa a uma pauta conservadora que ela diz que não vai esquecer. Então, a primeira questão que eu teria é o que seria uma pauta conservadora? O que se considera como uma pauta conservadora? Porque, às vezes, uma pauta conservadora, ela aparenta a manutenção de direitos, mas ela pode significar um retrocesso. Porque, por exemplo, ser ativista, né, na questão do voto impresso é muito perigoso e é uma pauta que não é conservadora, é uma pauta que representa retrocesso. Ser ativista em causas de direitos das mulheres, com a questão da ideologia de gênero, de exclusão de educação nesse aspecto, é uma pauta conservadora, mas que importa muito o retrocesso. Então, a gente não tem o direito, o Brasil não tem o direito de ter uma pauta conservadora, uma pauta de ética e de moral, enquanto tivermos uma situação de desigualdade muito grande, né? E o que a gente já evoluiu para tentar equiparar e ser igual, a gente evoluir por causa de uma pauta conservadora. Então, isso é muito preocupante, porque a gente precisa trabalhar com a base, com desigualdade, com a questão de desigualdade social, trabalhar a pobreza. Isso é urgente sempre, trabalhar com clientelismo, essa política que a gente tem nas nossas bases no município, do toma lá da cá, né? Se for para manter tudo desse jeito, a gente não evolui. Trazer a educação para a população mais pobre, trabalhar com voto ideológico, o sistema de votação da gente do TSE, a urna eletrônica, ela é moderníssima. Vários países querem imitar. A gente vai retroceder para voto impresso e solicitar auditoria. A gente não termina nunca uma eleição com essa pauta extremamente aberta e conservadora. Então, assim, é preciso muita serenidade, é preciso muita atenção. Outra coisa, uma eleição em que se há um acordo, é uma eleição de confirmação. Então, assim, é complicado porque a questão da legitimidade existe, porque foi um acordo que foi firmado, mas é uma questão de eleição por maioria e por democracia, você questiona um pouco. Seria o mínimo, assim, que eu teria a pontuar. Mauro, a gente pode dizer com tranquilidade, se a Bianca Estela nascer mais umas 5 vezes, ela vai para o Ministério Público as 5 vidas. Você é minha candidata a procuradora-geral do seu estado. Porque, sinceramente, eu que sou operador do direito, eu fico analisando essas coisas muito rapidamente e vejo esse sangue nos olhos da Bianca, que é o que a gente quer, Bianca, para a OAB. Você fala muito da mulher e você vê que existe um silêncio ensurdecedor da questão da OAB, não se fala pelos advogados, não existe mais um pertencionismo gostoso na OAB, os advogados estão sendo deixados de lado pela questão política e principalmente a mulher advogada. Não foi dada uma atenção a ela no período de pandemia, porque ela não é só advogada, Bianca. Ela não tem salário, ela é mãe, ela é esposa, ela cuida dos filhos, cuida da casa e tem que ir para o escritório. Então, eu acho que a gente está realmente num momento que a gente precisa de mudanças radicais. E para ter mudança radical, para a gente resgatar o respeito, a gente precisa de audácia e muita coragem, e é o que não nos falta. Para mim, eu tenho certeza que para você também. Você está desempenhando um papel no Ministério Público que eu vejo que você pode dar aula na academia do Ministério Público para ensinar os novos promotores como é que se age como fiscal da lei. Quero te dar os parabéns. Doutor Alfredo, que outros temas
A OAB está deixando de se posicionar, você destacou aí a questão da mulher, que outros temas estão em falta, porque não estão na pauta da OAB e a entidade não tem olhado de forma Mauro, desejada. você sabe que a nossa maior dificuldade é combater a gestão, porque a gestão é vazia. Quando não se faz nada, você vai combater o quê? Você tem que fazer tudo de novo. Eles não fizeram nada. O Santa Cruz chegou no Conselho Federal, ele falou, agora aqui um puxadinho de partido político. Eu não gosto do presidente pessoalmente, então vou persegui-lo todos os dias aqui. Esse não é o papel da OAB, Mauro. O papel da OAB é cuidar dos advogados. É de advogado para advogado, é propor projetos de lei que facilitem o mercado de trabalho da advocacia, que sofreu tanto, está sofrendo, porque a nossa pandemia, Mauro, se você voltar um ano atrás, a gente estava junto aqui, nós paramos no mesmo lugar, porque vieram as variantes, a coisa começou a piorar, graças a Deus a vacina chegou, mas nós teremos 2 anos de pandemia. E quem não é assalariado, quem é liberal, quem é autônomo, está sofrendo muito. Qual a declaração que você viu da OAB num auxílio emergencial para os advogados que estão passando necessidade? Nenhuma. Um silêncio absurdo, uma apatia, uma inoperância. Essa OAB está nos envergonhando. Por isso que caiu na boca do povo e todo mundo disse, cadê a OAB? Realmente, a OAB não existe mais, nós vamos ressuscitá-la. Faltando 14 minutos para 1 e mais um tema por aqui, antes das perguntas aqui da nossa audiência. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu para que o Supremo Tribunal Federal reconsidere a determinação de suspender o andamento de todas as ações civis públicas no país. O que são essas ações civis públicas? Elas servem para proteger direitos coletivos, como os direitos do consumidor, da proteção ao meio ambiente, estão parados por ordem do ministro Alexandre de Moraes até que o STF analise se é constitucional o artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, que limita o alcance da sentença à jurisdição territorial do órgão que tomar a decisão. Procuradora Bianca, um tema árido aqui para muitos aqui da nossa audiência, com certeza. A gente precisa falar um pouquinho, carece de uma explicação sobre o que é a Lei de Ação, o que é este artigo, né, 16 da Lei de Ação Civil Pública, para a gente poder entrar nessa questão do limite de alcance. Bem brevemente. O artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública determina que as decisões proferidas nesse tipo de ação, que envolvem interesses difusos e coletivos, ela tenha o caráter erga omnes, ou seja, o juiz de uma determinada competência territorial, ele profere uma decisão que vai atingir outras jurisdições territoriais. Seria em outros territórios que não só o lugar. E vem a questão da especificação do dano, do local do dano, que é o que a gente sempre tenta prevalecer, principalmente nas ações de improbidade administrativa. Mas essas ações são muito importantes porque elas não tratam do interesse particular de um e de outro, mas elas afetam a coletividade como um todo, e elas precisam, e já são demandas que demoram muito a ser julgadas. Para você conseguir uma ação civil pública, por exemplo, de reparação, de reconstrução de um dano ambiental, ela dura anos, são perícias, são refazimento de perícias. Então, já existe meta, inclusive, do CNJ para julgar improbidade administrativa. Então, se você já, numa dificuldade de julgamento, de levar ao fim essas ações, de dar uma resposta social na questão da punibilidade, de resgate do direito coletivo, e você vem aí no meio e suspende por uma questão de ilegalidade, é muito complicado, porque isso pode esvaziar a materialidade do direito. Bom, e na semana passada, o plenário do Supremo formou uma maioria, 6-0, para determinar que as decisões tomadas em ações civis públicas tenham efeitos para todo o país, em vez de serem aplicadas somente no estado do tribunal que julgou. É disso que trata a nossa nota aqui. Só que esse debate ainda não terminou, foi suspenso, o ministro Gilmar Mendes pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar esse caso. É esse o ponto que nós estamos? Sim, a gente precisa retomar o debate, mas assim, o ponto é essa questão do pedido de revogação dessa decisão, me parece que, embora a discussão de fundo do direito seja relevante, essa questão do ministro Aras, ela é muito importante de tentar destravar as ações civis públicas para dar prosseguimento, para que exista uma efetividade de direito. Mas eu não sei se o doutor Alfredo gostaria de fazer um comentário, porque ele estava falando inicialmente sobre isso também. Bem breve,
Alfredo, para a gente partir para as perguntas. Eu acho que tudo tem que ser feito na medida do possível, né? E respeitado o devido processo legal. Por mais que a ação seja coletiva, Mauro, não há possibilidade do Oiapoque ou Chuí que ela seja discutida com todos. Então, acho que isso é um desafio grande para o Supremo. Eu tenho plena confiança que eles vão decidir de acordo com a Constituição. Professor Vecina, Lourdes Vila Piovesani, nossa audiência no Facebook, pergunta... Primeiro, ela lhe dá os parabéns pelos valiosos esclarecimentos, e ela diz o seguinte, ela tem uma dúvida: as vacinas existentes no Brasil, poucas, bem verdade, diz ela, serão eficientes para essas variantes que estão sendo detectadas? Até o momento, os estudos que foram realizados pela Fundação Oswaldo Cruz e pelo Instituto Butantan, e estão sendo realizados, nós estamos acompanhando direto as variantes, elas continuam sendo eficazes. Todas as duas vacinas, tanto a AstraZeneca quanto a Sinovac, continuam eficazes contra as 3 variantes que estão circulando no Brasil, a da África do Sul, da Inglaterra e a de Manaus. Em outros países, a da Janssen e a da Pfizer também foram testadas e continuam se revelando eficazes também. Até o momento, estamos preparados. E as multinacionais que fabricaram essas vacinas já se preparam para, na iminência de ter que fazer algum tipo de alteração nas vacinas, também ter essa possibilidade. Então, caminhamos junto com o inimigo. Fabiano Queiroz, Daniela Neves, nossa audiência no YouTube, pergunta por que o Brasil faz tão poucos testes contra a Covid, se é uma questão de custos, pergunta a Daniela. Bom, há uma questão de custos, sim. O teste de biologia molecular, né, que é estabelecido como padrão ouro, é um teste relativamente caro, mas mais do que caro é aquilo que eu disse, ele exige uma tecnologia, uma estrutura tecnológica que acaba concentrando em centros com mão de obra mais especializada, e isso acaba sendo um entrave. Então, tem uma ótica, sim, de custos, tem uma ótica até de interesse também, né? Há que se ter vontade, né, especialmente política e interesse dos gestores, de se testar a população. É considerado uma das medidas mais eficazes no manejo. Então, você imagina a importância que se tem, a identificação de um paciente que está numa fase, às vezes, até assintomática, mas na fase de transmissão, e essa pessoa recebe a informação, sai dessa desinformação, e ele é tanto encaminhado para um tratamento, para um acompanhamento médico, tratamento precoce, já ficou muito claro que isso não existe, mas o acompanhamento e o isolamento. Então, ele deixa de ser um potencial transmissor dessa patologia para outras pessoas. Então, existe sim o viés de custo, mas também dessa centralização. Nós somos um país continental, né? Então, faz sentido que o teste seja aplicado, o teste mais adequado para aquela realidade de cada município, de cada local. Professor Vecina, Juliana Rocha, no Instagram, pergunta o que é menos difícil, adotar medidas para tentar evitar que as pessoas adoeçam ou criar leitos de UTI para tentar salvá-las? Tentar evitar que as pessoas adoeçam. Tentar encontrar demanda com oferta é muito difícil. Então, a demanda por leitos, ela vem do número de encontros que nós estamos promovendo. O que está acontecendo hoje vem do que eu fiz há 14 dias atrás. E tentar acompanhar o crescimento da demanda criando leitos é impossível. Tem que ter um lockdown, tem que parar a economia e tem que diminuir o número de casos desta maneira. Lógico que vamos ter que fortalecer a rede hospitalar, vamos ter que ajudar a rede hospitalar. O Ministério da Saúde diminuiu o número de leitos de UTI em mais de 70% de outubro para cá, o que é um crime. As pessoas que estão morrendo agora são fruto desse crime praticado pelo Ministério da Saúde, que deixou de financiar os leitos de UTI. Então, temos que começar a pensar no que está acontecendo de uma forma mais política, ou seja, temos que achar os culpados e eles devem ser responsabilizados. Seu Jaime do Jardim Bonfilholi também participando com a gente hoje. Doutor Alfredo, ele pergunta a sua posição, qual é a sua posição sobre o STF poder tornar válida uma lei de 2015 que reduz os prazos para que órgãos da mídia respondam a ações judiciais de direito de resposta, ampliando a possibilidade de processos nessa área.
Olha, eu acho que esse é o típico caso que não deveria parar no STF, né? Esse é o típico caso. Se a lei estiver errada, que se mude a lei. Mas enquanto existe uma lei, que se cumpra essa lei. Eu sempre aprendi na faculdade o seguinte, e não esqueça de uma máxima de um professor que dizia o seguinte: o que a lei não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo. Né? E parece que isso não está sendo muito visto pela questão doutrinária e jurisprudencial. Então, eu vejo que nós precisamos, se a lei não está de acordo com o ambiente social, que se mude a lei. E que não vá para o Supremo. Exato. Atolando mais do que já está atolada a coisa lá, né? Sem dúvida. Procuradora Bianca, promotora Bianca, até que ponto, a pergunta aqui é da Vera Lima, pelo Facebook, até que ponto a aeronáutica pode proteger o oficial aposentado Joelson de Souza, acusado de matar a facadas sua esposa Jéssica Mesquita? É um caso recente lá do AI, né, do MP de Pernambuco, em que você atua como promotora. Promotora? Pois é, Mauro, me escuta. Conheço bem, o Ministério Público de Pernambuco foi procurado pela família da Jéssica e da Tamires, que foi morta em Pará, mas a gente tem que entender que ele está preso na unidade lá da aeronáutica e que o caso está dentro das atribuições do Ministério Público do Pará. Nós estamos, como o Ministério Público de Pernambuco, acompanhando, porque nós fomos os estados que recebemos o corpo da jovem de 27 anos, que foi esfaqueada pelo companheiro em Belém do Pará. A família dela era daqui de Recife, ela era recifense, mas, assim, como o Ministério Público de Pernambuco, a gente não tem atuação, uma interferência no Ministério Público do Pará. Então, nós estamos acompanhando e sabemos que ele está preso na unidade da aeronáutica em Belém do Pará, que o processo estava em vias de ser denunciado e temos acompanhado, assim, sem muita interferência, que, na verdade, não nos compete. Mas, assim, foi um caso muito grave, né? E foi um caso de repercussão que a gente precisa dar um exemplo para a sociedade sobre isso. Quando eu falei na questão da relação de poder, o assassino lá matou as duas jovens, a Jéssica com 27 anos e a Tamires com 33, salvo engano, a amiga que foi ajudar ela a levar as malas enquanto estava em casa, e ele foi preso em flagrante, aguardou a polícia em casa, e é um ato de uma audácia, de uma ousadia, né? Que é isso que eu falo daquela questão da relação do poder, que ele se achou que poderia fazer aquilo, deitou na cama e aguardou a polícia chegar. Estamos muito preocupados com o desenvolvimento desse caso e aguardando a justiça. Pessoal, nosso programa já acabando, o tempo se esgotando. Está com a palavra a promotora, 5 segundos para a sua despedida, bem breve. Eu queria agradecer novamente, agradecer a todos que participaram, ao doutor Gonzalo, ao doutor Fabiano Queiroz, ao doutor Alfredo Scaff, né, que também é muito entusiasta na causa da OAB. Acho a OAB importantíssima, talvez a OAB, como ela cresceu muito, as advogadas perderam um pouco o foco, porque a OAB tem muitas possibilidades de atuação em muitas frentes, diferente do Ministério Público, que acaba ficando mais focado porque é impedido de várias coisas. Talvez a diferença maior seja isso. Então, muito obrigada e até a próxima aí, se eu for convidada novamente. Professor Vecina, 5 segundos. Fechado o seu microfone. Agora chega de mais do mesmo. Temos que criar uma nova situação para um Brasil tão desigual. Transformar é o nome da solução. Temos que transformar esse país num país mais igual. Vamos lá. Fabiano Queiroz, 5 segundos. Obrigado, professor. Muito obrigado. Eu vou aproveitar a fala do doutor Scaff, que fez uma relação da Constituição como farol para a gente olhar em relação ao direito, em relação à ciência, em relação à saúde, eu estabeleço a ciência. Vamos olhar para a ciência, para a vacinação, para tudo aquilo que o doutor Gonzalo defende. Obrigado pela oportunidade. Doutor Alfredo Scaff, 5 segundos. Obrigado, Mauro, mais uma vez. Um debate excelente. Parabenizo a todos que participaram. Conte sempre comigo. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos. Eu termino aqui essa edição do programa Gente que Fala.
de quinta-feira, a gente do MPD que fala, a parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Um agradecimento a todos em nome da equipe. E eu não tenho tempo aqui para a leitura da nossa ficha técnica, apenas um agradecimento a você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, 1h em ponto. Tchau, até amanhã.